Senta aí que hoje vem história. Se a gente for olhar para o hobby dos fones de ouvido, eu acho que é muito fácil pensar em, 5 pessoas que foram absolutamente instrumentais para esse hobby ser como ele é hoje. Tyler Hertzens, do Inner Fidelity, Sean Olive, do grupo Harman, Crinacle, Dr. Dre com a Beats, eu acho que tem esse mérito, né? Eu falei sobre isso aqui nesse vídeo aqui em cima, e o Axel Grell. O Axel Grell, para quem não sabe, foi durante muito tempo engenheiro da Sennheiser. Ele é o cara que liderou a criação dos seguintes fones: HD 580, HD 600, HD 650, Orpheus, o original, o HE90, HD 800 e o HE1, considerado ainda o melhor fone já produzido na história e o mais caro também. Em outras palavras, o Axel Grell é responsável por vários dos fones mais transformadores e emblemáticos da história. Eu, inclusive, já fiz 2 vídeos, cara, que eu amei fazer. Um é contando a história do HD 600, né, da linha dele, e outro do HD 800, né? Eu falo sobre quais foram as ideias da Sennheiser para fazer esses produtos, né, que foram tão transformadores para o hobby. E isso não deixa de ser, em grande parte, uma história do Axel Grell na Sennheiser. Se você quiser ver, eles estão linkados aqui em cima. A questão é que o Axel Grell ele não está mais na Sennheiser. Ele saiu para tocar os seus próprios projetos e hoje tem uma marca própria que se chama Grell Audio. E assim, um dos momentos mais marcantes que eu já tive nos meus anos de hobby foi ter conhecido, na Feira de Munique agora, o Axel Grell pessoalmente. Eu tive a honra de falar com ele, fazer uma entrevista rápida que eu coloquei no segundo vídeo da feira, tá aqui em cima também se você quiser ver. E lá, cara, ele me deu um OE1 para eu poder avaliar aqui para vocês. Sobre isso, só um pequeno detalhe. Esse é um daqueles casos em que, assim, eu estive na frente de um cara histórico pro hobby, que fez vários fones que me marcaram, que marcaram um hobby, assim, que eu sou fã. Ele me deu o fone pessoalmente, eu pude entrevistar ele. Cara, talvez seja um pouco mais desafiador para mim manter uma postura totalmente técnica e isenta aqui nesse vídeo, tá? Afinal, é isso, é uma situação difícil. Então, assim, tenham isso em mente ao assistir esse vídeo, ok? Bom, o que é o OE1? Ele é um headphone circunaural aberto que traz uma abordagem muito diferente para, em tese, entregar uma experiência mais natural. Ele custa $300, é vendido hoje exclusivamente pela Drop, tá? Eu vou deixar um link na descrição caso você se interesse. E vou falar para vocês tudo que esse fone aqui envolve. Bom, em termos de unboxing, o OE1 é relativamente simples, tá? Você tem uma caixa que é básica. Vou até mostrar aqui para vocês como é que é por dentro. Uma caixa de papelão aqui, que quando você abre tem o manual e essa peça aqui, né, com o formato do fone, só isso. E além do manual, você só tem, o fone e o cabo, tá? E o adaptador para P10 também, mas é isso aqui que você tem dentro da caixa. O fone em si também tem uma estética básica, mas ele é muito bem construído. Quase toda a estrutura, né, esses garfos aqui, né, que prendem a concha no arco são de metal, né, aqui por dentro você provavelmente tem uma estrutura em metal também. As conchas, né, que nada mais são do que uma grade, também tudo de metal. Cara, é tudo muito sólido, com bom acabamento. A construção realmente é bastante interessante. Já em termos de conforto, ele é médio, tá? Por quê? Ele é um fone leve, mas ele tem uma pressão lateral significativa. Eu não acho ruim, eu acho que está num nível que acostuma, mas para algumas pessoas pode ser uma questão, tá? Ainda que seja o tipo de coisa que tende a melhorar com o tempo, porque assim, como qualquer fone, ele tende a lacear. As almofadas, elas são de camurça e são removíveis, tá? Assim como o cabo também é removível. O cabo, aliás, é um cabo legal, é revestido em tecido, tem uma construção interessante também. E uma coisa interessante é que o cabo, ele entra em um lado só, tá? É um cabo com uma perninha única. Mas você pode escolher o lado. Ele tem entrada nos 2 lados, você pode botar o cabo onde você quiser, tá? Isso é conveniente. Agora, o que é tão diferente nesse fone? São 2 coisas. A primeira é fácil de mostrar para vocês. Tô até aqui com 2 exemplos. Normalmente, quando a gente tem um headphone, os falantes, eles ficam
meio que perpendiculares aos ouvidos. Como nesse caso aqui, ó. Esse aqui é o fio JT1, olha, a concha aqui, ó, reta, a almofada reta. Se você for olhar aqui dentro, é reto, tá? Então assim, você tem os alto-falantes aqui e os ouvidos aqui. Os alto-falantes projetam um som assim que chega nos tímpanos. Até existem fones que trazem alguma angulação dos falantes. Um exemplo clássico é o próprio HD800, né, que o Axel Grell desenvolveu com a Sennheiser. Então, olha só, né, você coloca o fone assim e olha aqui, ó, o ângulo dos falantes, né? Se você pegar as orelhas, né? Eu coloquei, ó, pensa aqui, sua orelha está aqui e o alto-falante está inclinado assim, né? Tá vendo? Ele tem essa angulação aqui. No OE1, essa angulação é levada ao extremo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só como é que é. Aqui, ó. É um pouquinho chato de tirar, mas olha isso. Este é o alto-falante. Olha o ângulo que tá isso, né? Aqui dá até para ver aqui pela concha, ó, ele tá assim. Então, ó, olha isso aqui. Então, tipo, os seus ouvidos estão aqui e o alto-falante está projetando o som assim para ele, né? O alto-falante ele é pequeno aqui dentro da concha, tá vendo? Olha que coisa diferente. Assim, o ponto é uma ideia que não é exatamente nova, né? Afinal, isso já existe, inclusive no próprio HD800. Inclusive aqui, ó, essa grade aqui de alumínio é justamente o mesmo conceito, ó, que a gente tem aqui no HD800, né? Ele também tem essa grade de alumínio aqui. Só que eu acho que isso nunca existiu de uma forma tão extrema quanto a gente consegue ver nesse fone aqui, tá? E a ideia, cara, é exatamente essa, né? É que os sons chegam nos tímpanos de uma maneira consideravelmente mais próxima do que acontece na natureza, e isso, em tese, cria uma sensação espacial mais realista, né? De novo, olha só, eu colocando o fone, olha como é que ele vai projetar, né? Olha a posição em que o falante está em relação aos meus ouvidos. Agora, a segunda coisa, cara, na verdade é o principal, é o seguinte, como eu mencionei, o Axel Grell foi o cara que desenvolveu o HD600, que para muita gente ainda é um grande marco em termos de naturalidade. Esse fone, ele tem uma assinatura sonora baseada na curva Diffuse Field. O que é isso? Diffuse Field é como se fosse tipo um campo teórico em que sons chegam até você de todas as direções. Ou seja, se um fone é tunado para se conformar à curva Diffuse Field, ele soaria como se a gente estivesse numa sala onde os sons chegam na gente a 360 graus, ou seja, de todas as direções, ou seja, de direção nenhuma, sem direcionalidade. Fones são uma forma inerentemente artificial de ouvir sons. Afinal, eles geralmente vão projetar sons ou diretamente no canal auditivo, no caso de um in-ear, ou então muito próximos à orelha, o que reduz muito, né, ou até elimina, os filtros naturais de localização espacial que o nosso corpo impõe aos sons que recebe, tá? Eu já falei sobre isso nesse vídeo aqui em cima também. E mais do que isso, em fones, esses sons se movem junto com a cabeça, né? E por isso a gente perde todas as outras dicas que a gente teria para determinar a direcionalidade de sons. Então, a Diffuse Field faz sentido como uma referência técnica, né? É aquilo que seria possivelmente ideal de um fone de ouvido copiar, vamos dizer assim. Inclusive, a Diffuse Field ela é diferente da curva-alvo da Harman, né, que é muito comum hoje em dia conceitualmente pelo seguinte: a Diffuse Field ela foi desenvolvida para ser uma referência técnica que não leva em conta preferências auditivas subjetivas. É uma curva que tenta definir como um fone deveria soar para ser, em tese, neutro, tá? A Diffuse Field. Só que para muita gente, e por vários motivos, a Diffuse é vista como uma curva, assim, uma sonoridade muito magra e estridente. Ela pode até ser neutra, mas para muita gente pode não ser exatamente uma coisa prazerosa ou agradável. Querem um exemplo? Sabe a Etymotic Research? Daqueles in-ears que tem aquela borrachinha tripla que entra na alma? Então, eles têm uma curva-alvo bem estabelecida, que é própria da Etymotic, que se chama Corfig. E a Corfig é justamente uma curva para atingir o Diffuse Field, só que no in-ear. Mas basta a gente olhar para o mercado que a gente vê que pouca gente gosta dessa proposta, né? A Etymotic é uma marca histórica, enfim, muito representativa, mas tipo, não vende muito, principalmente hoje em dia, né? Hoje, assim, fones que seguem uma VDSF, uma IF Neutral ou então a nova Meta, são fones hoje muito mais bem-sucedidos, né? E aí que entra a curva Harman, né? Assim como essas outras, tipo uma VDSF, uma IF Neutral ou uma nova Meta, que na verdade elas em tese derivam da Harman,
A curva Harman é uma curva de preferência subjetiva. Ela é uma curva empiricamente validada para sua prazerosa para o maior número possível de pessoas. Então, assim, inclusive nas pesquisas, o Sean Olive, que foi o engenheiro por trás das pesquisas do grupo Harman, né, e dessa curva-alvo, ele chegou a usar a diffuse field como baseline. E ela não era preferida na vasta maioria das situações. Então, assim, resumindo, tá? Porque pode ter ficado meio complexo. Você tem a diffuse field como uma curva que tenta funcionar como uma referência técnica e objetiva, e você tem uma outra abordagem, por exemplo, que seria da curva-alvo Harman, que é para ser uma curva preferível pela maior parte das pessoas. Eu estou contando isso tudo porque a ideia do GREL OAE1 é justamente propor um outro, novo caminho. Não é nem a diffuse field e nem uma curva perceptual como a Harman. É uma nova proposta de como um fone de ouvido deveria soar. O tuning do OAE1 ele é feito para emular uma experiência auditiva de um par de falantes posicionados em frente ao ouvinte, o que se aproxima de um free field a 60 graus. É bem diferente do diffuse field, onde os sons vêm de todas as direções, ou da curva Harman, ou outras de preferência que buscam chegar a uma sonoridade agradável. É uma curva mais objetiva, vamos dizer assim, né, como a diffuse field, mas que segue uma outra abordagem. Então, assim, mais do que uma questão puramente de espacialidade, né, que é o que a gente pode pensar por esse posicionamento aqui do falante, o que o Axel Grell quis aqui foi propor uma nova abordagem de como fones deveriam soar em geral. E entrando no som, como é que é o resultado dessa abordagem? Cara, é diferente, bem diferente. A primeira característica marcante do OAE1 está nos graves, tá? Que são surpreendentemente fortes. Em tese, isso até parece fugir um pouquinho da proposta, né? Que é uma abordagem mais técnica, como eu falei. Mas eu imagino que isso tem a ver com uma compensação de perdas de dicas corporais que você tem com o fone de ouvido em relação ao sistema de caixas. Né? Assim, em caixa de som você tem toda a parte tipo, do seu torso, né? Que recebe os sons graves, né? Que sente vibrações e tal. O fone não tem isso. Então, assim, existe essa abordagem de aumentar os graves para poder compensar essa ausência de dicas corporais. O Axel Grell, inclusive, ele já falou que ele tunou o OAE1 para soar como ele acha que caixas de som deveriam soar e não fones de ouvido. Então, pode ter justamente a ver com isso. Mas o ponto aqui, o OAE1 ele tem um boost significativo nos graves e médio graves, então assim, é um fone com uma sonoridade mais pesada, um pouco mais maçuda, sabe? Eu não acho que chega no ponto de ser exagerado, até porque os subgraves já são mais comedidos, eu acho que ele podia ter mais extensão, inclusive, mas assim, certamente é uma sonoridade com mais força nessa região. Eu acho que é uma quantidade de graves que, em geral, funciona, nunca chega a ponto de incomodar por ser excessiva e, obviamente, não falta também. Então, são graves que, a meu ver, eles funcionam e, por mais que eles sejam fortes, talvez sejam até a parte menos polêmica desse fone aqui. Quando a gente chega nos médios, é que a situação fica mais inusitada. É aqui que eu acho que o OAE1 mostra a sua nova proposta. São médios bem diferentes, cara. Eu acho que a melhor forma de descrever não é exatamente bonita. Mas são médios que têm uma pegada um pouco mais gritante ali num ponto, seguidos de um vale que faz com que eles percam um pouco da sensação de abertura e detalhamento. Então, assim, ele pode ser gritante e, ao mesmo tempo, não muito claro e detalhado. Mas eu tenho dois pontos aqui. Primeiro, eu não acho que seja exatamente um fone artificial. Eu classifico como diferente, meio que dá para acostumar de certa forma. Eu não sei até se eu acho ele incrivelmente diferente do próprio HD800 nesse sentido, assim, não por eles serem fones parecidos, tá? Não são, a tonalidade é muito diferente, mas por serem sonoridades que, assim, principalmente comparadas ao HD600, são menos naturais, mas você de certa forma acaba acostumando, entendeu? Não é uma sonoridade que eu ouço e eu falo, cara, isso aqui não dá pra ouvir. Não, cara, é isso, eu ouço e falo, pô, tá diferente isso aqui, mas depois de um tempo você meio que acostuma. Inclusive, assim, tem gravações que você ouve, sei lá, tipo, dá pra entender esse paralelo com caixa de som. Não é como se você colocasse o fone e fosse, meu Deus, estou ouvindo um par de caixas, não é por aí, mas tem uma característica diferente e que me leva um pouco para esse lado, sim. E isso me traz ao segundo ponto. Existem situações em que o resultado pode ser bem interessante, assim, que encaixa legal. Tem o álbum novo da Daimei Aerocena, que é o Daimei Yo. Esse álbum, assim, tem várias situações onde, tipo, cara, tudo se encaixa, assim, você tem uma projeção espacial muito interessante. Mais especificamente, rola uma imagem central muito legal. Ele projeta, assim, um palco interessante, tipo, com uma boa definição.
É bem interessante, ainda que, de novo, a tonalidade possa soar não tão natural. Na Moonwalker do Noah Furbinger é meio isso também, assim, você tem uma apresentação que tonalmente é estranha, eu não vou negar, mas que me remete sim a um sistema de caixas, né? É uma experiência um pouco diferente de um fone mais tradicional. E aqui eu queria fazer um adendo. É claro que não é uma comparação justa, né? Afinal, um custa $300, outro custa, tipo, mais de 1.500. Mas, assim, tendo em vista que são dois fones projetados pela mesma pessoa, né, que tentam entregar uma boa sensação espacial, é uma comparação que eu acho que pode fazer sentido. Por mais que o AE1 seja interessante nesse aspecto, né, e seja capaz de entregar uma sensação, principalmente de imagem central, muito legal, ele não chega ainda perto do HD800. Assim, o Sennheiser é um fone cavernoso, ele projeta um espaço muito amplo, com um posicionamento de instrumentos incrivelmente preciso. O AE1 ele não chega nesse nível, ele projeta um palco um pouco menor, ele é mais tipo, o HD800S é uma coisa meio em volta de você, assim, tipo, você consegue posicionar tudo. Aqui é uma coisa mais pra frente mesmo, assim, meio que aqui, sabe? Tipo, é isso, não tem expansividade, mas ao mesmo tempo ele tem um posicionamento de instrumentos bem preciso. Mas ele não chega no nível do HD800, tá? É um palco menor, é convincente, mas certamente é menos impressionante, assim. O HD800S é um fone que, pô, acho que quase qualquer pessoa que ouve vai pensar que tem alguma coisa diferente aqui em termos de espacialidade. Aqui não necessariamente. Já nos agudos, eu acho ele menos bem resolvido em geral. As altas estão lá, tem uma presença que não é nem exagerada nem comedida, mas eu sinceramente acho que eles poderiam ter mais definição, mais polidez, melhor timbre, assim, os agudos. Eu acho que eles podem soar um pouco mais sujos do que eu gostaria, assim. Não tão diferente do HD600, né? Mas mal bem, HD600 é um fone que tem 30 anos, né? Assim, nessa faixa de preço, certamente existem fones mais competentes nesse sentido. Mas, de novo, eu acho que essa característica pode fazer parte dessa tentativa de soar mais como um par de caixas num cenário free field do que com um fone de ouvido. Então, para fechar, olha só, eu vou direto ao ponto. Eu entendo os dois lados aqui, e eu acho que existem dois lados, né, na hora de olhar para esse fone. O primeiro lado são os críticos. De fato, o AE1 não é para todo mundo. Ele é um fone com uma abordagem totalmente diferente de tudo que existe. E para muitas pessoas, parece que essa abordagem não foi tão bem sucedida assim. É diferente do HD800, por exemplo. Assim. O HD800 ele não é estritamente tunado segundo a Diffuse Field, como o HD600, mas segundo a Sennheiser, o HD800 ele segue uma abordagem que parte da Diffuse Field, mas muda um pouco. Eles chamam de Diffuse Field Loudness Equalized. E assim, junto com as várias outras inovações do 800, né, tipo o formato das conchas, a angulação dos drivers, a baixíssima distorção, o formato de anel radiador. Cara, é um fone que acabou criando uma sensação de espacialidade que ainda não foi superada no mundo dos fones. Então, é um fone que recebeu sim muitas críticas pela tonalidade, né? Eu, inclusive, eu sempre falo, acho que é um fone muito frio, muito analítico, não é um fone prazeroso de ouvir, mas ele tem atributos muito significativos, né? É uma espacialidade que não existe em outros fones. Com o AE1, parece que existem menos pessoas que pegaram a proposta dele, sabe? Ele faz uma coisa diferente, assim como o HD800S fez, mas talvez não de uma forma tão bem sucedida assim. Mas essas pessoas existem, tá? São o segundo lado. E ouvindo o AE1, dá para entender também. É uma sonoridade diferente e que pode ser estranha, sim, tá? Eu não vou negar. O Resolve, inclusive, cara, ele fez um vídeo fantástico sobre esse fone aqui no The Headphone Show. Inclusive, muito do que eu trouxe aqui para vocês eu aprendi nesse vídeo. Super recomendo que vocês vejam. Mas ele explica a teoria dele sobre por que a Free Field aqui soa estranha. Na interpretação dele aqui, ao contrário de quando a gente ouve um sistema de caixas num fone, a gente mal bem perde muitas das dicas e das outras sensações espaciais que fazem com que essa assinatura encaixe, entendeu? Você perde aquela coisa de, micro movimentos na cabeça mudam a resposta, a coisa corporal. Então, assim, na visão dele, o nosso cérebro acaba não entendendo essa assinatura aqui em contexto, tá? E faz com que para muita gente ele soa estranho. Mas não é todo mundo. Em várias situações, assim, eu gostei do que eu ouvi aqui. Eu achei diferente, sim, e de um jeito que pode ser interessante. Agora, independente do campo onde você estiver, tá? E do quanto essa abordagem é ou não bem sucedida na sua opinião, porque vai de cada um, também vi gente amando esse fone, tem uma coisa que fica para mim. É uma tentativa, cara. É um cara que ajudou a moldar a indústria dos fones de ouvido como ela é hoje,
ainda na ativa, tentando quebrar barreiras e trazer novas visões. E isso tem que ser comemorado. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.